Vamos agora à questão número 17. Uma lanterna cilíndrica muito potente possui uma lente divergente em sua extremidade. Ela projeta uma luz sobre o anteparo vertical. O eixo central da lanterna e o eixo principal da lente estão alinhados e formam um ângulo de 45 graus com a horizontal. A lâmpada da lanterna gera raios de luz paralelos que encontram a lente divergente, formando um feixe cônico de luz na sua saída. O centro óptico da lente está aproximadamente alinhado com as bordas frontais da lanterna. A distância horizontal entre o foco da lente e o anteparo é de 1 metro. Sabendo disso, pode-se observar que o contorno da luz projetada pela lanterna no anteparo forma uma seção plana cônica. Diante do exposto, o comprimento do semi-eixo maior do contorno dessa seção é, em metros, igual a... Bom, são dados aqui a lente é plano côncava, a face côncava está na parte mais externa da lanterna, o diâmetro da lanterna é igual a 10 centímetros, índice de refração do ar igual a 1, índice de refração da lente igual a 1,5 e raio de curvatura da face côncava 2,5 raiz de 3. A primeira coisa que nós devemos fazer é encontrar quanto vale a divergência da lente. Já que ele deu raio, ele deu índice de refração, nós somos capazes, usando a equação do fabricante de lentes, também conhecida como equação de Rayleigh, divergência é igual a n da lente sobre n do meio menos 1, isso que multiplica 1 sobre o raio da face 1 mais 1 sobre o raio da face 2. Então, isso vai produzir o n da lente é 1,5. O n do meio é o ar, que é 1. Uma face é plana, então vai ficar 1 sobre infinito, que vai tender a zero. E a outra face é côncava, então vai ser menos 1 sobre o raio, que é 2,5 raiz de 3. Então, isso vai ficar 1 sobre infinito dá zero. Então, isso é 1,5 menos 1, que é meio, vezes menos 1 sobre 2,5 raiz de 3. Ou seja, é menos 1 sobre 5 raiz de 3. Lembrando que a divergência é o inverso da distância focal, então a distância focal da lente vale menos 5 raiz de 3 centímetros. Agora, vamos tentar olhar para um pedaço do desenho da lanterna aqui, para poder determinar com que ângulo esse feixe está chegando no nosso anteparo. Então, imagine aqui a lanterna, aqui está o foco dela, e nós sabemos que essa distância do foco até a lente vale 5 raiz de 3. Nós também conhecemos essa distância daqui. A gente está marcando de amarelo, que é metade do tamanho da lanterna, que vale 5 centímetros. Com isso, nós conseguimos encontrar quanto vale esse ângulo daqui. Vamos chamar de θ. Percebam que aqui é perpendicular. Então, a tangente θ, o que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, isso é 1 sobre raiz de 3. E o ângulo cuja tangente, no primeiro quadrante, é 1 sobre raiz de 3, é 30 graus. E em que isso nos ajuda? É que agora a gente sabe quais são os ângulos com que a lanterna incide no anteparo. Então, vamos fazer uma outra figura aqui para visualizar melhor também. Então, aqui está a lanterna. E esse ângulo daqui nós calculamos, vale 30 graus. Não ficou muito simétrica a figura, mas aqui é 30 graus também. Então, esse pedaço daqui todo vale 45. E aí,
a parte iluminada é esse pedaço daqui até a parte de baixo. Então, vamos chamar esse ponto iluminado de cima, que é esse cara daqui, vamos chamar ele de Y2 e vamos chamar o ponto iluminado aqui de baixo de Y1. E aí é um trabalho agora trigonométrico encontrar o Y1 e o Y2. E a pergunta é exatamente o comprimento do semi-eixo maior, que vale Y2 menos Y1. Então, quando nós calcularmos cada um desses caras, é só fazer a diferença. Então, esse pedaço aqui de baixo vale 1 metro. Observa, esse aqui é o eixo, né? Aqui é o zero. Observa quanto vale esse ângulo daqui da base. Isso aqui é 45 menos 30, né? Que é 15 graus. E a tangente de 45 menos 30, que é a tangente de 15, vai ser y1 sobre 1, né? Cateto oposto sobre o cateto adjacente, que vale 1 metro. E aí nós vamos ficar com tangente de 45 menos tangente de 30 sobre 1 mais tangente de 45 vezes tangente de 30. Isso é igual ao y1. A tangente de 45 vale 1. E a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, isso vai dar 3 menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Isso é o nosso y1. Analogamente, para nós encontrarmos o y2, só que agora a gente tem que olhar para todo esse ângulo daqui. E aí isso nada mais é do que 45 mais 30 graus. Então vai ficar tangente de 45 mais 30 igual a y2 sobre 1, né? Seria todo esse pedaço daqui até aqui embaixo, cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que continua valendo 1, né? Hipotenusa esse raio daqui. E aí a equação fica muito parecida, porque tangente de 45 mais tangente de 30 é pegar essa expressão azul e só trocar o sinal. Então, é 1 mais raiz de 3 sobre 3 sobre 1 menos raiz de 3 sobre 3. Isso é o y2. Então, finalmente, o y2 vai ser 3 mais raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. E aí o nosso objetivo é encontrar y2 menos y1, que vai ficar 3 mais raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3, menos 3 menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. E aí, quando a gente tirar o tipo um MMC, né, que é multiplicar o denominador de um pelo denominador do outro, vai ficar 3 mais raiz de 3 ao quadrado, menos 3 menos raiz de 3 ao quadrado, sobre 3 menos raiz de 3 vezes 3 mais raiz de 3. É o produto da soma pela diferença embaixo. Então, isso vai ficar quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, dividido pelo quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí tem algumas simplificações que a gente já pode fazer. Ó, esse 9 vai ficar menos 9 aqui, vai cortar. Esse 3 vai ficar menos 3 aqui, vai cortar. Então, vai sobrar 6 menos menos 6, que é 12 raiz de 3, sobre 9 menos 3, que é 6. Então, essa distância, finalmente, vai dar 2 raiz de 3
metros. E aí, cuidado, ele perguntou quanto vale o comprimento do semi-eixo maior. Isso que nós encontramos, na verdade, é o 2A, né? É o eixo maior. Então, o A vai ser raiz de 3 metros. Muito cuidado, porque 2 raiz de 3 tinha na opção E. Isso aqui não é a opção correta, e nós ficaríamos com a letra D.